Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui na segunda edição Dois Toques para a gente falar de Libertadores da América e de Campeonato Brasileiro. O Botafogo a gente já falou no dia de ontem, né, que foi, anteontem na verdade, que foi recepcionado, foi abraçado, foi conduzido pela sua torcida pelo Rio de Janeiro afora, aeroporto, estádio Newton Santos, Cristo Redentor. Hoje foi a vez da torcida do Atlético Mineiro fazer também esse abraço simbólico aos jogadores na partida do Atlético Mineiro para Buenos Aires, o chamado Aerogalo. Pois é, realmente os torcedores estão fazendo aí um esforço muito grande, porque é claro que a final da Libertadores não tem nada a ver com o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro, os resultados do Brasileirão acabam interferindo sim na confiança da equipe, independentemente de qual competição se joga, é o mesmo time, né? O Galo está aí há 10 jogos sem vencer, foi abraçado pela torcida, teve a Aerogalo, é claro, mas isso também se reflete um pouquinho na presença da torcida atleticana em Buenos Aires, que, por enquanto, relatos de jornalistas que lá estão, brasileiros, argentinos, é muito minoria. Os botafoguenses já tomaram conta de Buenos Aires, ontem inclusive, né? Comemoraram muito a vitória sobre o Palmeiras, enquanto os atleticanos estão em um número mais comedido. Eu vou falar sobre o Aerogalo e vamos falar dessa marca, como é que isso influencia, o que o Gabriel Milito falou sobre essa marca negativa. O Galo igualando uma marca negativa do ano passado, com o Luiz Felipe Scolari, 10 jogos sem saber o que é vitória. E agora, virando a chave para o Campeonato Brasileiro, a gente vai falar do fenômeno do retorno, que é o Internacional, que vai ter um jogo difícil no domingo. E já, inclusive, os jogadores do Internacional, principalmente o Wesley, que concedeu entrevista, já deixando a sua torcida pelo Botafogo declarada, que segundo ele o Botafogo chega mais manso na quarta-feira, né? Enfim, a comemoração, tudo, né? Não tem como manter o foco completamente. Mas a gente vai falar sobre isso e muito mais depois do seu like. Já deixou o like aqui nesse vídeo do Dois Toques? Dois Toques, a Casa do Futebol, fala de tudo, de todos os times, bastidores do futebol, tudo aquilo que diz respeito ao esporte mais amado pelos brasileiros, a gente traz aqui no Dois Toques, tá certo? Então, ó, deixe seu like, compartilhe com todo mundo, se inscreva aqui no canal que a gente quer chegar ainda esse ano a 40 mil inscritos. É um sonho, é um objetivo e a gente conta muito com a moral de vocês, tá certo? Vamos lá. Gabriel Milito falou sobre essa incômoda marca de 10 jogos sem vencer na temporada, juntando Libertadores e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, os 3 torneios que o Galo estava disputando. E o Gabriel Milito falou que é um outro jogo, é um outro time, diferente do que perdeu para o Juventude, mas é um time muito parecido com o que jogou, por exemplo, contra Botafogo, Atlético Mineiro. É o mesmo time que jogou a final contra o Flamengo, por exemplo. Então, assim, dizer que é outro time, eu acho que é um pouco de exagero. Dizer que não tem nenhuma conexão, eu acho que é falácia. Agora, é claro que a derrota para o Juventude, quais jogadores do Galo que devem ser titulares atuaram? Bom, o Daverson jogou, o Gustavo Scarpa jogou, o Igor Gomes jogou, o Rubens jogou, não sei se o Guilherme Arana vai ser titular ou não vai ser, né? Vamos ver. Treinou, tem treinado, né? Tem sido poupado exatamente para isso. Alguns jogadores do Galo, Bruno Fux, que a gente vê, Otávio, que a gente vê muito, né, no time titular, estavam lá. O Alisson, que é bom jogador, fez até um belíssimo gol. Mas o Gabriel Milito falou que essa marca incomoda muito, que os jogadores no vestiário estavam tristes, decepcionados. Não é dessa forma que ele queria chegar à final da Libertadores. E o momento do Atlético Mineiro chegando à final da Libertadores é muito diferente do momento do Galo chegando à final da Copa do Brasil. Porque o Galo chegou à final da Copa do Brasil com muita moral. E eu diria até que com mais moral do que o Flamengo. Porque o Flamengo estava na troca de treinador. O Flamengo veio também de uma derrota no Clássico para o Fluminense. E o Galo chegou grandão. O Galo chegou muito grande. O Galo chegou batendo Vasco, fazendo golaço do Hulk em São Januário, batendo o River Plate. Então o Galo chegou grande e não conseguiu competir em nenhuma das 2 partidas contra o Flamengo.
Agora o Galo, não vou dizer que chega pequeno, porque não existe isso, que o Atlético Mineiro é muito grande. E uma final de Libertadores, 90 minutos, tudo pode acontecer, diferente de 2 jogos em que, normalmente, né, dá a lógica do melhor vencer. E às vezes nem sempre, né? O futebol é bom por isso, né? Porque ele imita a vida, é o lugar do acaso. Agora, o Atlético Mineiro não vive um bom momento. Seja jogando com o que tem de melhor, seja jogando com um time alternativo, seja jogando com jogadores poupados, não tem sido um Atlético Mineiro nem perto daquilo que foi o 3-0 contra o River Plate, mas nem perto daquilo que foi, por exemplo, o 2-1 contra o Vasco. Eu não me recordo de uma partida, a não ser o 0-0 com o River Plate, que o Galo jogou com o regulamento debaixo do braço. Fora isso, dos 9 jogos que o Galo fez, foram jogos, alguns até vergonhosos. A derrota para o Atlético Goianiense por 1-0. Ah, mas poupou A, B, C, D, E, F, G, amigo. Na Libertadores não se chega com 11 jogadores. Se chegam com 15, 18, 22 jogadores. Então o fato de perder por um time praticamente rebaixado, isso depõe contra a qualidade do elenco do Galo nessas últimas rodadas. Perdeu com as reservas para o Juventude em casa. Isso depõe contra a qualidade de alguns jogadores que inclusive serão titulares no jogo contra o Botafogo. E jogadores que podem ser titulares em algum... O Botafogo ontem, por exemplo, perdeu o Bastos, teve um problema, então entrou o Adrielson. E se o Adrielson não acompanha nem um pouco a qualidade do Bastos, o nível cai de uma forma abrupta, não tem como, então o elenco tem que acompanhar. E o que o Atlético Mineiro tem demonstrado é que nem o time titular, nem o alternativo e nem o reserva tem dado conta de jogar bem. Tudo pode mudar com o título. O próprio Gabriel Milito falou, ninguém aqui está feliz com o que está acontecendo, os jogadores estavam tristes no vestiário com mais uma derrota. Agora, se o Atlético Mineiro for campeão no sábado, ninguém vai lembrar desses 10 jogos sem vencer. Venceu o mais importante, né? E mesmo que o Atlético fique 11 jogos sem vencer, vá para os pênaltis e consiga conquistar a Libertadores, ninguém também vai lembrar. Vai lembrar que levantou o caneco. Agora, é uma marca muito ruim, porque você compara com o teu adversário. O Botafogo estava 3 jogos sem vencer, mas também não sem perder, né? O Botafogo não perde do Campeonato Brasileiro desde agosto, do dia 11 de agosto, e teve uma derrota na semifinal contra o Peñarol, aquela derrota que está dentro do pacote de botar regulamento debaixo do braço, botou o time todo reserva numa semifinal de Libertadores, é um luxo, né? O Atlético Mineiro não se deu esse luxo, botou força máxima contra o River na semifinal. O Botafogo botou time reserva. Botou o time reserva contra o Peñarol, porque tinha Campeonato Brasileiro no final de semana seguinte, que o Botafogo venceu no final de semana seguinte com a sua força máxima. Então, o Galo, com 10 jogos sem vencer, ele olha para o rival dele, um rival que simplesmente ganhou do líder do Campeonato Brasileiro dentro do Allianz Parque. Ele ganhou do Palmeiras, que foi, aliás, um rival para quem o Atlético Mineiro perdeu 2 vezes, e em casa perdeu de 4. Então, os momentos são diferentes, a qualidade dos jogadores é diferente, a confiança talvez não seja tão diferente, mas 10 partidas sem vencer, de certa forma, abala um pouquinho a confiança do jogador. Nesse momento, o Gabriel Milito tem que trabalhar muito isso, muito isso. E ele falou, a ideia do Atlético Mineiro é neutralizar ofensivamente o Botafogo. Então, o primeiro ponto que o Gabriel Milito está falando do jogo é neutralizar o lado ofensivo do Botafogo. Não é nem propor o ataque, não é nem dar trabalho à defesa. Primeiro é não deixar o Botafogo jogar. Então a gente já está tendo mais ou menos uma ideia de como vai ser essa final. Talvez seja um pouco parecido do que foi o primeiro tempo de Botafogo e Atlético Mineiro com portões fechados lá no Independência. Um Atlético bem armado na defesa, pronto para o golpe no contra-ataque, e um Botafogo tentando sufocar o seu adversário. Vamos ver como vai ser essa partida. Grande jogo, Libertadores da América, mas o Galo realmente vai ter mais trabalho. Falando agora, virando a chave para Campeonato Brasileiro, vamos falar do Internacional, que é um fenômeno nesse retorno, né? Falar a verdade, o Internacional sustenta uma marca, uma invencibilidade, a maior invencibilidade do futebol brasileiro. Está aí há 16 jogos sem saber o que é derrota. Tem um jogo muito importante domingo no Maracanã contra um Flamengo, cujo treinador, Felipe Luiz, já afirmou que, independente do que acontecer da matemática, o Brasileirão é prioridade para ele. O Flamengo
eu até me surpreendi com algumas notícias de gente muito especializada em Flamengo, que o caixa do Flamengo, o Flamengo não está em crise financeira, mas o caixa não está batendo o que normalmente bate. Isso, é claro, por conta do dinheiro que gastou com licitação, com leilão, né, o estádio, então não fechou no azul. E é claro que qualquer premiação para o Flamengo é interessante. Então o Flamengo ficar na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ficar na terceira colocação, é melhor do que o Flamengo ficar na sexta colocação, na quinta colocação, porque a grana é diferente. Então qualquer verba que entra nos cofres do Flamengo está de bom tamanho. E o Felipe Luiz já deixou muito claro que a ideia é competir. O Flamengo não é time de ficar entregando o jogo só para deixar o Inter sonhar com o título, não faz parte. Não faz parte. Acho que o Flamengo quer terminar o Campeonato Brasileiro à frente do Inter, né? Até porque existem metas dentro do Flamengo, existem metas financeiras, metas esportivas. O Flamengo já conquistou um título, mas existe uma meta esportiva no Campeonato Brasileiro a ser batida, que é estar entre os 3 primeiros colocados. O Flamengo, no momento, não está entre os 3 primeiros colocados, e uma vitória sobre o Inter pode modificar essa situação, até porque o Flamengo vai ter 2 jogos simples, né? Contra Criciúma e contra um Vitória, de repente um Vitória até já sem risco de rebaixamento. Então o Inter, que é o fenômeno do retorno, é o líder absoluto do retorno, está sonhando em chegar no jogo contra o Botafogo ainda com chance de título. Para isso precisa pontuar diante do Flamengo, de preferência vencer, para poder contar consigo mesmo, né? Porque se o Inter não vencer o Flamengo, se o Flamengo vencer o Internacional vai chegar para esse jogo contra o Botafogo para cumprir tabela. Essa é a grande verdade, porque não vai ter mais chance de título e aí vai ficar igual o Flamengo. Brigar pela melhor posição possível, brigar pela melhor premiação possível. E é claro que dinheiro é bom para todo mundo. Ninguém podendo ficar em terceiro vai querer ficar em quinto, né? Então não é que o Internacional vai jogar com o Botafogo de qualquer jeito. Não, mas não joga com aquele sangue nos olhos de um time que está sonhando com o título. Porque se o Internacional vencer o Flamengo, e aí no jogo contra o Botafogo ele vence o Botafogo, a diferença diminui para 2. Ele chega na 38ª rodada podendo sonhar com o título. Ele joga fora contra o Fortaleza. São confrontos dificílimos para o Internacional, né? Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Mas ele não depende de si, todavia pode chegar à 38ª rodada sonhando com o título. Sonhando com o título. Então nesse momento o Internacional, para sonhar na quarta-feira contra o Botafogo, para isso ser um confronto direto, o Inter precisa ganhar do Flamengo. É possível? Já veio aqui, ganhou do Vasco, veio no Rio de Janeiro, ganhou do Vasco, tem jogado muito bem fora de casa. Agora o Inter teve um último jogo contra o Flamengo que não me animou muito não. Eu assisti a essa partida e o Inter demonstrou muito pouco. Era um jogo em que deveria até ter perdido para o Flamengo no Beira-Rio. Foi num erro fortuito aos 43 minutos que o Everton Araújo perde uma bola, e aí o Alan Patrick encaixa o passe para o Ener Valencia fazer o gol de empate. Acho que o Inter vai ter que jogar mais bola, porque o Flamengo é um time que tem 2 elencos, né? Foi campeão da Copa do Brasil praticamente com um time reserva, com um time alternativo, né? Vamos dizer assim, um time alternativo, porque de tantos desfalques que tinha, o Flamengo ainda conseguiu ser campeão. Então para o Internacional não vai ser fácil, mas não dá para duvidar do Colorado, que é o fenômeno desse retorno. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.